Boa noite, graça e paz a todos os irmãos da Igreja Missionária Celeiro e todos aqueles que nos acompanham aí pela internet. O culto de quinta-feira, mais um culto online, mais um culto ao Senhor. Queria nesse momento estar orando para dar início ao nosso culto. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai santo e poderoso, o nosso Senhor, o nosso ajudador, o nosso protetor, o guarda de Israel, o Senhor, Pai. Nesta tarde, Senhor, de quinta-feira, nós estamos dando início à nossa reunião, Pai, nosso culto online. Que a semente venha a ser, ó Pai, germinada em corações nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha fazer, Senhor, ó Deus, o que lhe apraz, venha dar frutos, que Sua palavra venha transformar vidas. Que nesse momento, Senhor, nós venhamos Te adorar, louvar o Teu santo nome. Primeiro é o Senhor, primeiro é a Ti. É o Senhor, é para Ti, Pai. Tudo é por Ti, para a glória do Teu nome. Recebe nesta noite, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso melhor. Queremos dar o nosso melhor nesta noite, Pai. Recebe, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos convidar o Senhor Jesus a andar conosco, a entrar no barco, porque quando vier as tempestades, certamente estaremos seguros. Convide Jesus para entrar na tua vida, na tua casa, a navegar contigo nos oceanos da vida. E essa canção diz assim, ó: o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas eu então clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém, glória a Deus. Senhor está conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom adorar o nosso Deus, como é maravilhoso ecoar louvores ao nosso Deus, como a nossa alma fica feliz, alegre, alimentada, louvando ao nosso Deus. Meus irmãos, queria que todos vocês abrissem a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13. Livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta semana, eu vou estar nesta noite ministrando para os irmãos, compartilhando o que Deus colocou no meu coração.
Abra a tua Bíblia, já oramos a Deus, vamos entrar no momento da palavra. Diz assim a palavra, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que te amo. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu, procedente do meu Deus, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus, fala conosco através do Espírito Santo. Ilumina a nossa mente, Senhor, dê entendimento da Tua mensagem. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco e conduz, Pai. Conduz, Senhor, esta ministração para louvor e glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Meus amados, aqui é uma carta escrita para a igreja de Filadélfia. Aqui o evangelista João, discípulo amado de Jesus, ele diz a palavra em Apocalipse 1, que ele foi levado para a ilha de Patmos, prisioneiro ali, e ali ele estava no local escondido ali, sem poder pregar o evangelho. João, que andou com Jesus, viu os milagres de Jesus, acompanhou cada palavra, cada milagre de Jesus, ele estava fazendo uma grande obra na região de Éfeso. E ali ele foi parado pelo imperador, porque estava revolucionando aquele lugar, estava fazendo o evangelho crescer, tendo transformação, almas alcançadas, salvação de almas. E o imperador prendeu João. O imperador não queria que a palavra fosse lançada no caminho. Sendo que ele prendeu os lábios de João, mas a visão e as mãos de João estavam livres para anotar o que o anjo, que o próprio Jesus desceu e falou com ele. Diz a palavra que João foi arrebatado. E ele ali, quando ele foi arrebatado, o próprio Jesus veio e falou com ele: João, o que vês? O que você está vendo? Qual é a visão? O que você estiver vendo, você escreve. E ali foi escrito uma carta para as igrejas da Ásia, para as 7 igrejas. E essa carta, ela foi escrita para cada uma delas. O interessante aqui é que Jesus, que foi o remetente dessa carta, Jesus que enviou essa carta. O interessante aqui é que Jesus conhecia cada região, cada cultura e cada povo. Nós que ministramos a palavra de Deus, a igreja que ministra a palavra de Deus, a igreja que entrega a palavra de Deus, ela tem que estar atenta a qual é o local, qual é a cultura, qual é o povo, para que a semente seja lançada e que venha ser germinada e venha dar fruto. Nós temos que estar atento a regiões, a locais, a tempo, o povo, qual é o povo daquele local para estar levando a mensagem de Deus. Não podemos entregar uma mensagem de Deus de qualquer maneira e uma cultura diferente, um povo diferente, você chegando com uma mensagem
totalmente fora que o povo não vem entender. Jesus, ele sempre foi simples, sempre foi objetivo. Jesus sempre pregou uma palavra, sempre pregou a palavra que o povo entendesse, porque ele pregava na região, na cultura e para aquele povo. Então aqui, essa carta que eu estou lendo foi para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela foi na região de Filadélfia, uma região que ali a igreja era conhecida como um amor fraternal, fraterno amor, porque os irmãos ali viviam em comunhão, em paz. Jesus só teve elogios para a igreja de Filadélfia. Ele não teve nenhuma crítica para essa igreja. Jesus elogiou somente duas igrejas, a igreja de Esmirna e de Filadélfia. A igreja de Esmirna era uma igreja que era pobre, mas era uma igreja fiel, que amava Jesus e amava a palavra. Uma igreja que fazia a obra com sinceridade. A igreja de Filadélfia também só teve elogio do nosso Senhor Jesus. Era uma igreja que, como diz a palavra, ela era uma igreja que tinha pouca força, mas ela escondeu o que era mais importante. Ela escondeu a palavra e foi fiel a Deus, mesmo com pouca força. As outras igrejas, Jesus fez críticas. As outras igrejas, Jesus criticou e elogiou também. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, Jesus criticou. Falou que era uma igreja muito rica, riquíssima, mas ela era rica, não tinha falta de nada, mas Jesus falou que eles não sabiam que eles eram miseráveis, nus e cegos. Jesus aqui levou essa mensagem para a igreja de Filadélfia através dessa carta. O que me chama a atenção aqui, eu vou aqui expor cada versículo para os irmãos entender melhor. No versículo 7 diz que o santo que estava falando e o verdadeiro. Jesus estava falando aqui que quem estava entregando essa carta era santo. É o próprio Jesus, o santo, o cabeça da igreja. E era verdadeiro. Verdadeiro porque nele não há engano, só há verdade. E Jesus começou no versículo 7, diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi era conhecido pelos judeus, o rei Davi, como um rei de exemplo de Israel, um rei que estava acima de todos os reis, um rei que todo Israel, todo judeu amava o rei Davi, porque o rei Davi não perdia uma batalha. O rei Davi conquistou todas as batalhas. O rei Davi sabia de cada esconderijo do inimigo. O inimigo não poderia fugir dos olhos do rei Davi. Então Jesus aqui está falando que ele é a chave de Davi, porque ele é descendente de Davi. O nosso Senhor Jesus é da linhagem de Davi. Ele é filho de Davi. No mundo espiritual ele é filho de Davi. Tanto que quando o cego de Jericó estava ali, Jesus passando e falou assim: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, ele tem a chave de Davi nas mãos dele. E quando ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha o que Jesus abre. E no versículo 8 ele diz: eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem poucas forças. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus aqui já está dizendo que ele que abriu a porta. Qual é a porta? A porta da pregação da palavra. A porta do evangelho, de anunciar o evangelho. E falou ali para a igreja: vocês têm pouca força. Talvez a igreja seria pequena.
talvez a igreja seria pobre, talvez a igreja teria poucos membros, a igreja, pouca força quer dizer uma igreja fraca, mas Jesus estava com essa igreja, porque essa igreja foi fiel a Ele, foi fiel à palavra dEle. O que adianta uma igreja forte, cheia, uma igreja muito povoada, mas se não está fidelizando a Jesus e a palavra de Jesus? Está deixando passar tudo de lado, está deixando o povo viver tudo que normal, tudo como o mundo. E Jesus está dizendo para a igreja aqui de Filadélfia: tem poucas forças. Você tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E mais à frente Jesus fala no versículo 10: visto que guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para todos que habitam na terra. Jesus está dizendo aqui, se a igreja dele guardar a palavra de Jesus, ele também guardará na hora da tentação. Quantas tentações hoje em dia as igrejas estão tendo, quantas tentações os ministérios estão tendo hoje em dia? A tentação do crescimento, a tentação de tudo, pastor, é normal isso, a tentação de estar popular, a tentação de popularidade muito grande, a tentação de pessoas vir querer cobiçar aquela igreja ali para querer mudar a direção, de mudar a palavra, de mudar o que Jesus mandou fazer, de mudar a fidelidade à própria palavra de Deus. Quantas igrejas, quantos ministérios hoje sofrem essa tentação? Mas Jesus falou que se a gente guardar a palavra dele, a palavra da paciência, a palavra de paciência, a palavra dentro do nosso coração, ele guardará no dia da tentação. No versículo 11 diz: eis que venho em breve, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guardar é proteger. Guardar é esconder. Nós temos que guardar a palavra de Jesus. Nós temos que esconder a palavra de Jesus dentro do nosso coração. Proteger ela, para que ninguém venha tomar. Para que ninguém venha tomar, ninguém venha tirar o que Deus tem para nós. Quando você deixa de guardar essa palavra, o verdadeiro evangelho, não um evangelho novo, um novo evangelho que estão por aí pregando, mas esse verdadeiro evangelho, quando você deixa de guardar esse verdadeiro evangelho, facilmente você será tomado o que Deus tem para a tua vida. Facilmente o que Deus tem para você, para a tua vida, para a minha vida, se a gente não guardar, será arrancado, será tirado. Quem vai tirar não é o próprio Jesus, não. Quem vai tirar são os tentadores, as tentações. Versículo 12 diz que a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Só para os irmãos entender essa mensagem, Jesus está falando aqui sobre 3 pilares aqui. Jesus está falando aqui sobre 3 pilares que é, Jesus fala sobre chave, sobre porta e sobre coluna. Jesus entrega essa carta para a igreja de Filadélfia dizendo sobre chave,
porta e coluna. Jesus sempre quando queria falar com o povo, ele sempre falava em parábola, ou falava em objeto, característica, sempre dava um exemplo. E aqui Jesus começou falando sobre chave, sobre porta e sobre coluna. A igreja de Laodiceia, aquela região, era uma região que tinha muitos terremotos. Era uma região vulcânica, ali na Turquia, naquela cidade de Filadélfia. Então ali, as igrejas ali, naquele tempo, elas eram feitas em tendas. Por quê? Porque tinha muitos terremotos. E quando Jesus fala aqui, nessa mensagem, Jesus entrega essa carta para essa igreja, ele começa falando sobre a chave, porque é ele que abre. É ele que abre a porta da pregação, é ele que abre para a pregação, para a ministração da palavra, para semear a semente. E fala também sobre, aqui, as sinagogas de Satanás. Por que as sinagogas de Satanás? Jesus está dizendo aqui, os judeus que não são, que mentem, que não são judeus e mentem. Jesus está dizendo aqui, sabe o quê? Aqueles naquela época que perseguiam a igreja dele. Aqueles naquela época que perseguiam a ministração do verdadeiro evangelho. Os judeus que já ali perseguiam aqueles que seguiam a Jesus, que falava que era uma falsa doutrina. Os judeus que falavam que o certo era seguir a lei, que o correto era a lei de Moisés, que o correto era a antiga aliança, o Antigo Testamento. Então os judeus ali, eles eram contra a pregação de Jesus. Então Jesus falou assim, olha, eis que farei os da sinagoga de Satanás. Os que dizem que são judeus e não são, mas mantêm sim, mas mentem, não são, mas eles mentem. Farei que venha, adore prostrado aos teus pés e saiba que te amo. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que chegará um tempo, chegará um dia, um tempo, que todos aqueles que julgaram, aqueles que criticaram, aqueles que foram contra a doutrina de Jesus, contra a palavra, o evangelho da verdade, todos esses, eles vão vir e vão ser prostrados aos pés da igreja verdadeira. Eles vão se humilhar, prostrar os pés deles, vão se prostrar, dizendo que a igreja de Jesus, como a igreja de Filadélfia, é uma igreja verdadeira. Por isso Jesus falou, sinagoga de Satanás, que adulteram a palavra, sinagoga de Satanás, que pregam o que Jesus não falou, sinagoga de Satanás, aqueles que vão lá julgar e criticar a palavra da verdade. E Jesus falou, esses daí mesmo, eles vão vir a mim, eles vão vir até a igreja, vão adorar e vão se prostrar aos teus pés e saibam que te amo. E Jesus nesse dia vai fazer a igreja dele vencedora. Todos vão se prostrar, todos vão ver que a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, essa é a verdadeira igreja do Senhor. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. E Jesus falou assim, pus sobre ti a porta. Olha só, a porta. Jesus falou sobre a chave que é para abrir o caminho do evangelho, para anunciar, para programar, para pregar o evangelho. Jesus que abriu. Quando Jesus deu para Pedro, te darei a chave.
te darei as chaves. Quando Jesus falou, Pedro, te darei a chave, não é que era Pedro ia tomar conta da igreja, Pedro era o dono da igreja, não. Te dou a chave da palavra, da pregação do Evangelho. Eu te dou a chave para pregar essa palavra poderosa, essa palavra da verdade. E aqui, quando Jesus falou de porta, Jesus estava falando que ele era a porta. João 10, 9 diz que Jesus, eu sou a porta. Se alguém entrar pela essa porta, a mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está falando aqui, eu sou a porta da salvação. Eu sou a porta da salvação. Conheço as tuas obras, eis que te botei perante ti uma porta aberta, ninguém fecha. Jesus é a porta da salvação. João capítulo 10, do versículo 9, diz que eu sou a porta. Se alguém entrar a casa por mim, será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. Ele é a porta, meu. Jesus falou que lá no Sermão da Montanha, que ele tem 2 tipos de porta. 2 tipos de porta. No mesmo caminho tem 2 tipos de porta. A porta larga e a porta estreita. A porta larga é que muitas pessoas vão passar, muitas. É a porta que tudo é normal. É a porta do mundo. Mas ele diz da porta estreita. Só terá salvação aquele que passa pela porta estreita. E para passar pela porta estreita, tem que se abaixar, tem que se humilhar. Sabe? Tem que ter pouca força como a igreja de Filadélfia. Porque a força é do Senhor. A força é do Senhor Jesus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece para entrar pela porta estreita. E para entrar pela porta estreita, tem que se humilhar, tem que se abaixar. Tem que se abaixar. Tem que, ser humilde. Tem que guardar a palavra de Jesus, guardar a palavra do verdadeiro Evangelho e seguir a Ele. E ele fala sobre coluna. Eu falei sobre chave, sobre a porta, e agora sobre a coluna. Que diz assim, a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Olha que interessante. O que Jesus estava querendo dizer aqui para aquela igreja, naquela época, e para nós hoje, para a igreja hoje, nesse dia de hoje atual? Jesus está querendo dizer aqui. Naquela época, a igreja de Filadélfia, como eu falei, aquela região era uma região de terremoto, região vulcânica. Sempre era abalado. As estruturas eram abaladas. As estruturas ali sempre vinham abaixo. Então a igreja, como eu falei, ela já fazia em tendas. E Jesus falou para aquela igreja, olha, ao que vencer, será coluna no templo do meu Deus. De lá nunca sairá. Olha o que Jesus está dizendo para aqui hoje, para cada igreja hoje, aqui, igreja de hoje atual, a igreja que for fiel, a igreja que for verdadeira, a igreja que guardar a minha palavra, guardar a palavra do Senhor, Jesus fará como uma coluna que não venha a ser destruída, como não venha a ser abalada. O inferno, Satanás não pode prevalecer contra a igreja, não pode abalar a igreja do Senhor. Então, se a igreja é fiel à palavra, se a igreja é fiel a Jesus, a igreja será como uma coluna no templo de Deus. E nunca sairá. E nunca sairá. Nunca sairá. Uma palavra poderosa que Jesus entregou para a igreja de Filadélfia e hoje está entregando para nós, para a igreja de hoje, dos dias atuais. Ele dizendo que ele é santo. Quem diz essa carta, no início ele diz, quem está enviando essa carta
é santo. Ele é o cabeça. Se o cabeça é santo, o corpo tem que se santificar. E ele é verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que é, o que era, o que há de vir. É o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que vive, que esteve morto, mas está vivo para todo sempre. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele é o nosso Senhor Jesus. Ele entrega hoje para a nossa igreja, para a nossa congregação. Nós temos pouca força. Nós somos pequenos. Nós somos poucos. Mas nós guardamos com fidelidade a palavra de Jesus. E quem guarda a palavra de Jesus, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo fraquinho, se você guardar, e se eu guardar essa palavra, esse evangelho de Jesus, esse verdadeiro evangelho, ele será conosco e nos dará força para vencer todas as tentações. E detalhe, como diz no versículo 11, vamos guardar o que tem, que ele nos deu, e ninguém vai tomar a nossa coroa. Fique com essa palavra de quinta-feira, essa palavra maravilhosa. Guarda a palavra no coração, que ninguém vai tomar, ninguém vai tirar o que Deus te deu, o que Deus colocou para a tua vida. Guarda o que tu tem, ninguém vai tomar a tua coroa. Amém? A palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia e para a nossa igreja de hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz, hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus.